Bom, eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui, como eu sempre falo, porque realmente para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar o que Jesus tem me ensinado, o Espírito Santo tem falado comigo. E esse é o nosso primeiro culto de jovens do ano na igreja, porque o primeiro foi na Casa da Sé, nós estamos fazendo desse formato, né? Uma vez em casa, uma vez na igreja. Então, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. E para começar essa noite, eu vou precisar da participação de vocês, ok? Então, antes de tudo, eu quero que vocês imaginem como se Jesus estivesse aqui essa noite, ele entrasse aqui, ele estivesse com esse presente na mão e ele falasse o seguinte assim para você essa noite: eu vou te dar tudo o que você tem pedido, tudo o que você tem sonhado tá aqui. Então, se a oração que você tem feito se assemelha a algumas que eu vou comentar aqui, você pode vir aqui e pegar o objeto em simbolismo como se fosse a sua oração sendo atendida, ok? Deu para entender? Deu para entender? Então tá. Então eu não sei se você tem orado por prosperidade na família, por uma família, por filhos, bebê, uma família abençoada. Então se você deseja, imagina Jesus falando assim: pega aqui. Tô te dando. Então, se você é uma dessas pessoas, pode vir aqui pegar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se não pegar, eu pego, que eu também quero. Certo. Um casamento abençoado. Um casamento restaurado. É isso que você quer? Eu te dou. Pode pegar aqui. Isso aí. Olha só, prosperidade, dinheiro. Então, se você tem orado para que Deus te abençoe financeiramente, imagina Jesus falando assim: eu te dou, pode pegar, pega aqui. O povo tá rápido. Quem sonha com a casa própria? Casa própria, imagina só, você não precisar mais pagar aluguel. Aí você vai montar a sua casinha com os móveis que você quer, do jeito que você quer. Imagina, Jesus te dando a chave e falando assim: toma aqui, é seu, Marina. Agora imagina que você tem orado por saúde. Aqui o esteto para demonstrar uma vida sem dor nas articulações, sem dor nas cartilagens. Veio correndo, oh meu Deus. Deus vai dar para as duas, tá? Então imagina Jesus falando assim: eu dou para as duas, tá aí. Bom, é isso. Isso daqui é só um simbolismo de alguma das orações que nós tanto fazemos. E aí eu quero imaginar mesmo que Jesus estivesse aqui e ele estivesse falando: eu tô pronto para te abençoar. Só que ele te olhasse dentro dos olhos e falasse: mas eu não vou com você daqui para frente. Daqui para frente você segue sozinho. A minha presença não vai com você. O que você faria? Pensa comigo. Você não vai ter mais problema com dinheiro nenhum. A partir de agora, dinheiro não é problema. Você quer fazer tal coisa? Você vai e compra. Não quer mesmo, Marina? O Estevão quer, Estevão? Mas você não vai ter mais a presença de Jesus. Olha só. Tudo sendo devolvido. Olha só que bênção, hein? Você aceitaria? Pelo que eu vi aqui, ninguém aceitou. Olha só, infelizmente, muitos hoje em dia estão vivendo dessa forma. Fazendo essas escolhas todos os dias, mesmo que de forma inconsciente. Mesmo que não foi tão claro como foi feito aqui. Mas dizendo sim, muito mais para essas coisas, com a sua forma de viver, com o jeito que elas vivem todos os dias, e tem deixado a presença de Deus de lado. Só que, do que me adianta, irmãos, eu ter tudo isso daqui? Eu ter uma família abençoada, filhos obedientes, um casamento dos sonhos, aquele dos filmes de Hollywood, de dorama, a saúde assim, tinindo, dinheiro, casa própria, tudo. Do que me vale ter tudo? Se eu não tiver ele, não me vale nada. Nada vale. Mas se eu não tiver nada disso e eu tiver ele, eu tenho tudo.
E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. E o que me entristece é que, infelizmente, eu vejo que nós, irmãos, nós encontramos o nosso tesouro. Jesus é o nosso bem mais precioso, mas nós nos comportamos ainda como pessoas que estão procurando um tesouro. As pessoas no mundo estão procurando esse tesouro e nós estamos de frente com esse tesouro, mas nós continuamos vivendo como se não fôssemos abençoados, como se não fôssemos prósperos, como se não fôssemos pessoas felizes, sendo que Jesus é a nossa fonte de toda bênção. Ele é o nosso bem mais precioso. O mapa, vamos pensar igual aqueles piratas, as pessoas, eu vejo todos nós como viajantes nessa vida, e todos nós estamos procurando por um tesouro, e a gente já encontrou o mapa que nos leva até o tesouro, que é a Bíblia. A gente já encontrou quem é o nosso bem mais precioso, e esse bem mais precioso, ele quer ser encontrado por nós. É como a Sol falou, é como foi cantado aqui, ele deseja esse relacionamento com a gente, por mais que nós não mereçamos. E nessa noite eu quero que a nossa oração seja: se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Se o Senhor se tem me prometido X coisa, tais coisas, mas se o Senhor não estiver comigo, eu não quero. E teve um homem na Bíblia que passou por uma situação semelhante a essa. Semelhante a isso daqui que eu fiz, essas propostas de uma vida boa, de uma terra boa. Só que a escolha que ele fez foi uma escolha diferente do que a maioria das pessoas fazem. Alguém tem ideia de quem eu estou falando? Moisés, olha só. Vamos ver? Êxodo 33:1. Que proposta foi essa que foi feita para Moisés? Vamos lá. Êxodo 33:1. Depois, o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Mandarei à frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde flui leite e mel. Olha só, uma pausa. Ou seja, vai para a terra prometida. Eu prometo que eu vou tirar todos os inimigos da frente. Eu vou fazer tudo isso. Aquela terra perfeita onde mana leite e mel, vai para lá. Eu prometo que eu vou cuidar de tudo durante o caminho. Confie em mim que lá é um lugar bom, mas eu, porém, não irei com vocês. Olha só. O que será que Moisés respondeu? Versículo 15. Vamos pular para o versículo 15. Vamos ver o que Moisés falou. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Olha só. Moisés sabia que nenhuma conquista, nenhuma terra prometida, nenhuma vitória frente aos inimigos se comparava com a presença de Deus. Moisés não quis negociar a terra prometida, vitórias com a presença de Deus. E olha só que muitas vezes nós desejamos a presença de Deus pelas consequências que a presença de Deus nos traz. Porque quando Deus está conosco, realmente é inevitável, vamos ser abençoados. Ele é galardoador, nos presenteia. Mas aqui, Moisés não queria a presença de Deus pelas consequências, porque Deus já fala: eu estou cuidando de tudo, não precisa se preocupar, isso vai acontecer, ou seja, você vai ser abençoado no caminho, chegando lá. Mas o que Moisés falou? Não. E não é só pelo que você pode me dar, é por quem você é, Pai, é por quem você é, Deus. Eu não abro mão. Não importa a terra prometida, o que importa é a sua presença. Nenhum milagre, nenhuma vitória, nenhuma terra prometida valia a pena sem a presença. A presença de Deus é melhor do que qualquer presente que Ele possa dar.
sem a presença até a terra prometida perde o sentido. Porque quem traz sentido para as nossas vidas é Ele. Eu amo muito esse texto, esse momento em que Moisés conversa com Deus e o quanto ele tinha intimidade com Deus, o quanto a Bíblia fala que ele conversava com Moisés como um amigo face a face. Moisés já tinha visto o mar se abrir. Pensem comigo, irmãos. Moisés tinha visto milagres sobrenaturais. Mar se abrir. Ele ficou lá no monte 40 dias com Deus. E o que ele pediu? Olha só. Êxodo 33, 18. Mostra-me a tua glória. Moisés queria mais. Moisés tinha sede de mais. Moisés não se contentava só com as bênçãos, só com os milagres, com aquele mar se abrindo. Ele queria Deus. Acima de todas as coisas, Moisés queria conhecer quem Deus era. E como essa história mexe comigo, quanto essa história me inspira. O quanto nós queremos ver apenas o mar se abrir, os inimigos sendo derrotados, mas a gente abre mão da presença. E isso daqui, irmãos, pode ser que realmente nós pensando de forma objetiva, agora a gente fala, não, eu não quero. Mas às vezes no nosso dia a dia, como a gente vive a nossa vida, a gente faz completamente o contrário. A gente tem gastado a nossa vida correndo atrás somente disso. E não principalmente da presença. Êxodo 34, 8. Vamos ver mais uma das atitudes, mais uma das ações que Moisés teve. E hoje eu quero que a gente possa refletir sobre a presença. O tema da mensagem é a presença vale mais. Êxodo 34, 8. Depois de Deus ter manifestado a glória dele, depois de Deus ter se manifestado através de trovões, depois de Deus ter falado assim para Moisés, agora não dá para você me ver, mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar ali, você vai me ver de costa, enfim, depois vocês leem esse texto que é lindo. Moisés fala o seguinte, o que acontece? Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo, Senhor, se conto com teu favor, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este um povo obstinado, um coração duro, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Olha essa oração de Moisés. Por mais que nós sejamos pecadores, Pai, por mais que nós não mereçamos realmente ver a tua glória, a tua presença, por mais que o Senhor nos dê tudo, vá com a gente. O Senhor é o que eu mais quero, não nos deixe sem o Senhor, eu não quero ir. A gente tem vivido a nossa vida, feito várias coisas da nossa vida sem fazer essa oração para Deus. Ei Deus, o Senhor está comigo. Se o Senhor não tiver, se o Senhor não quiser, eu não vou. E isso me lembra o Salmo 51. Davi é outro personagem da Bíblia que também nos inspira muito. E o Salmo 51, como um todo, é lindo. Depois vocês também leem. Ele escreve aquilo depois de ele ter pecado e depois ele se sentir muito arrependido. E eu quero que nós possamos focar no versículo 11 do Salmo 51. Olha o que Davi fala. Após realmente se encontrar ali em pecado e começando a se sentir distante, o que ele pede? Porque o pecado nos faz isso. Ele nos afasta de Deus. O que Davi pede? Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Esse era o medo dele. Esse era o medo de Davi. Não era perder as bênçãos, não era tanto sobre o reinado, sobre a terra que ele estava governando. Qual era o medo dele? Perder a presença. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Como nós deveríamos também temer ficar sem Deus.
Esse devia ser um medo que nós deveríamos ter, porque isso nos traz a consciência para que nós possamos ter atitudes para que isso não aconteça. Essa semana eu li uma frase e eu pensei, uau, realmente. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter medo de ficar sem Deus. A gente tem medo de tantas coisas, irmãos. A gente tem medo de ficar doente. A gente tem medo de envelhecer. A gente tem medo de morrer. A gente tem medo de talvez perder tudo. Perder pessoas. Mas será que você tem esse temor no seu coração? De ficar sem Deus? De perder o seu bem mais precioso? O temor gera obediência. Gera relacionamento, gera amor. E eu penso, irmãos, que pessoas maduras preferem a presença do Pai aos presentes do Pai. Então, pensando na nossa vida como um todo, crianças, quando elas ainda são jovens, elas ainda até podem preferir os presentes. É fácil. Você pode ludibriar a criança com a sua falta de presença com presentes. E até um tempo, até uma certa idade, tá tudo bem para a criança, contanto que você a presenteie, contanto que você dê presentes. Mas vai chegar um certo momento da vida dela que ela vai perceber que não faz sentido. Que no fundo ela queria a presença do pai. A gente vê isso com as crianças, infelizmente, hoje em dia, de muitos pais separados. E os pais, eles tentam dar um jeito com um presente, com uma ida de vez em quando numa apresentação, de vez em quando um pix. Mas essa criança vai crescendo e ela vai sentindo a falta da presença do pai. Porque quando nós crescemos, nós entendemos que melhor do que as bênçãos é o abençoador. É Ele. Crianças gostam de presentes, mas um filho que cresce e vai se tornando maduro, começa a entender que mais precioso é o Pai. A maturidade espiritual começa quando a presença dele se torna mais desejável e o nosso maior alvo de busca do que as bênçãos dele. Eu quero que nessa noite você reflita, que você pergunte a si mesmo nesse momento: o que eu mais tenho ansiado? O que o meu coração mais tem desejado? O que eu mais tenho buscado? Onde eu mais tenho gastado a minha energia, os meus dias? Quais são as minhas principais pautas de oração? O que de fato o meu coração tem ansiado? Onde está o nosso coração, é aí que está o nosso tesouro. O que é o seu tesouro? O que de fato tem sido o seu bem mais precioso? Eu quero que a gente reflita nessa noite. E agora eu também quero que vocês possam imaginar o que eu vou contar para vocês. Eu li essa ilustração num livro e me deixou muito reflexiva. Eu quero que agora vocês pensem que vocês estão num shopping, ok? Vocês estão num shopping, final de ano, perto do Natal. E aí tem então o Papai Noel, tem aquelas crianças enlouquecidas na fila para poder sentar no colo do Papai Noel e conversar com ele. E aí vocês estão lá e vocês veem as crianças e você vê, vez após vez, as crianças sentando no colo do Papai Noel e ele perguntando: o que você deseja, meu filho? E as crianças, vezes após vezes, falando: bom, eu quero uma pista da Hot Wheels. Aí depois vem uma outra criancinha, senta no colo dele e fala: eu quero a casa da Polly, não sei, a casa da Barbie. E assim vai, e assim vai. Mas será que é real se eu dissesse para vocês que sentou ali uma criança no colo do Papai Noel? E ele pergunta assim: e aí, meu filho, e aí, minha filha, o que você quer? E essa criança apenas abraça o Papai Noel, olha nos olhos dele e fala: eu não quero presente nenhum. Eu quero só a sua presença. Você me basta, Papai Noel. Eu não quero nada, eu quero só você. Será que isso é real? Parece que não. E aí no livro ele trazia essa reflexão.
Muitos de nós temos um relacionamento com Deus como se Ele fosse o nosso Papai Noel. E nós somos as crianças que até sentamos no colo dele, mas interessados no que tem no saco do presente. E não sentamos no colo dele apenas para desfrutar do calor dos seus braços, para deitar no seu colo e ouvir as batidas do seu coração. Sentamos no colo dele, querendo muito mais as suas mãos do que de fato sentir o seu abraço. Quantas vezes eu me vi nisso? Ninguém gosta de ser usado. Ninguém gosta de ser procurado só quando está precisando. E por que eu faço isso com ele? Porque eu gasto os meus momentos de oração apenas preocupada com coisas que vão passar e não preocupada com ele, e não preocupada em me deleitar naquilo que verdadeiramente mata a minha sede. Porque sim, o abraço dele me basta, o colo dele me basta. Mas eu tô gastando a minha vida pedindo uma pista de Hot Wheels, uma casa da Barbie. E isso é triste. Isso me constrange. Isso me quebra e me faz falar: meu Deus, eu tenho tanto a amadurecer, eu tenho tanto a crescer. Irmãos, eu acredito que muitas vezes o que acontece nas nossas vidas que fazem com que os nossos olhos deixem de brilhar quando nós olhamos para Ele é por conta das decepções da nossa vida. Nós passamos por decepções, nós passamos por dores, por feridas que vão nos deixando machucados, baqueados. E decepções que nós achávamos que Deus deveria ter feito X quando Ele fez Y, sendo que Ele nunca prometeu que ia fazer o X. Mas a gente criou a expectativa e a gente cobra e a gente se afasta, sendo que Ele nunca falou que ia fazer o X. Mas a gente queria. E a gente insiste em achar que o X é melhor quando Ele fez o Y. Muita gente acha que a vida com Deus é a ausência dos problemas. Mas Deus nunca prometeu uma vida perfeita. Mas tem uma coisa que Ele prometeu sempre: a sua presença. Ele prometeu várias vezes na Bíblia que não faltaria a presença. Vamos ver? Deuteronômio 31:8. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, você não queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ou seja, pode ser que tenha água, pode ser que tenha fogo, pode ser que tenha chama, mas eu vou estar lá. É aquilo, é aquela frase: pode ser que Ele não te livre da fornalha, mas Ele vai estar lá com você. E isso muda tudo. Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Êxodo 33:14. Esse versículo está no contexto que a gente está falando sobre Moisés, sobre esse momento. Olha o que ele fala. Respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus prometeu a presença dele. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Pode ser que você ande, mas não vai te faltar a presença. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós vimos vários cenários. Cenários bons, cenários que nós queremos passar e cenários que nós não queremos passar. Ele não nos isenta de problemas, mas Ele estará conosco. Só que se a gente não entender que a presença dEle vale mais, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque a gente vai estar olhando para todos os outros lugares, mas não para Ele, entendendo que sim, a presença dEle vale mais. E sabe o que eu acho muito interessante? Deus sabe o que a gente precisa. Se Ele prometeu que teria a presença, é porque Ele sabe que a gente só precisa dela. E aí eu quero te fazer uma pergunta e você responde sinceramente dentro do seu coração. Se a partir de hoje Deus dissesse não para todas as suas orações, para todos os seus pedidos, você ainda o amaria? Todos. Os sonhos, os anseios, vida profissional, familiar, saúde, carreira, não sei. Se Ele dissesse não para todos eles, você ainda seria fiel a Ele? Você ainda o amaria e o buscaria apenas por quem Ele é? É difícil. Se você se visse perdendo tudo que você acha que é o seu alicerce, se você se visse perdendo tudo, você ainda o amaria? Ele ainda seria suficiente para você? Olha só. O que será que a Bíblia diz que nos difere de outros povos? Por que nós somos considerados diferentes? Será que são as bênçãos que nós achamos que nós merecemos? Será que são as lutas que muitas pessoas dizem que você não vai passar? O que será que a Bíblia fala que nós somos diferentes de outros povos? Ou seja, por que nós que temos Cristo somos diferentes daqueles que não têm? O que nos difere? Vamos ver. Êxodo 33:15. Se não for, eu queria que a gente lesse no NTLH. Certo? Então Moisés respondeu: se não fores com teu povo, não nos faça sair desse lugar. Próximo. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O que tem que nos fazer diferentes, o que tem que fazer com que as outras pessoas, que elas queiram ser como nós, tem que ser a presença de Jesus. A gente tem que ser como sal. A Bíblia fala que nós temos que ser como sal, que dá gosto. Mas a gente também tem que dar sede. Quando eu ouvi isso, eu falei, uau, amei. Amei essa representação. O sal, ele dá gosto, mas ele também dá sede. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não desejem a Cristo por causa da minha casa. Nossa, Stephanie é abençoada, hein? Vou querer o Deus dela, olha o quanto ela tem coisas boas. Não, mas eu quero que as pessoas desejam a Cristo por causa da presença dele na minha vida. Por causa do relacionamento que a gente tem. Por causa do tanto que eu sou saciada nele. É isso que eu quero. O que nos difere é a presença. Sem a presença, nada faz sentido. E olha só. Eu trouxe essa luva. Eu não sei se vocês já viram essa representação. Não é ideia minha, eu vi de outros vídeos, tá? Essa luva,
Eu vi em 2 vídeos e eu achei muito legal. Eu falei, vou trazer para a igreja. Essa luva aqui, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue cozinhar. Ela não consegue escovar os dentes. Ela não consegue escrever. Ela não consegue fazer nada. Talvez, se eu deixar ela aqui paradinha, ela pode servir como um enfeite. Não sei. Se eu deixar em cima da mesa, as pessoas podem pensar que é aquele negócio de colocar um copo em cima. Não sei. Mas aí você vai pensar, mas Stephanie, não faz sentido. A luva, ela não foi feita para ser um enfeite, ela não foi feita para colocar um copo em cima. Certo? Mas, se eu colocar... Peraí. As minhas mãos dentro da luva. Agora essa luva consegue comer. Essa luva, ela consegue escrever, pentear o cabelo. Essa luva aquece as minhas mãos. E aí talvez você fale, mas Stephanie, não é a luva. É a sua mão que está dentro da luva que faz com que ela desempenhe esses papéis. E é verdade. E a representação é que nós somos como essa luva. E a minha mão é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada. Sem o Espírito Santo, a gente não faz sentido. E aí talvez a gente comece a fazer outras coisas que não são as coisas pelas quais nós fomos criados para ser. Assim como não faz sentido essa luva ficar aqui como um enfeite. Às vezes não faz sentido eu fazer certas coisas. Vai ser como correr atrás do vento, vai ser desperdiçar, porque eu só consigo, de fato, viver o meu propósito se eu estiver sendo uma com Ele. Quando eu estou aqui, quando essa luva está sendo preenchida pela minha mão, a gente nem fica pensando, é a mão ou é a luva. Se torna um. E Ele nos criou para isso, para que nós pudéssemos ser um com Ele. Para que tudo que eu fizesse graças à presença dEle. João 15:5 diz o seguinte: Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem o Espírito Santo, irmãos, pode ser que a gente esteja correndo atrás do vento. Pode ser que a gente esteja fazendo coisas que nós não fomos criados para fazer. E para finalizar, eu quero ler 3 versículos. Filipenses 3:8 diz o seguinte: Sim, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu estava até comentando com os meus pais que eu acho que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer uma meditação, eu sempre falo a mesma coisa. Eu sempre uso os mesmos versículos, eu tenho essa impressão. Mas eu sinto de fato que Deus me chamou para falar sobre isso. E isso é o que mais me incomoda no meu coração. Deus tem me despertado para falar sobre isso e eu creio que Ele também quer nos despertar. Para que nós realmente consideremos tudo perda, comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo. E sim, irmãos, pode ser que assim como no começo Ele te abençoe com uma família linda, abençoada, filhos obedientes, dinheiro, prosperidade, porque Ele é galardoador, ou seja, Ele é abençoador, e essa é a natureza dEle. Ele ama dar, Ele ama presentear. Mas que realmente sempre tenha no seu coração o temor de que isso ocupe o lugar que é só dEle. Jeremias 29:13 diz o seguinte: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha isso daqui. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você quer encontrar Jesus? Você quer encontrar Deus? Ele está acessível. Ele quer ser encontrado. Basta procurá-lo.
Ele é o nosso bem mais precioso. Salmos 39:8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Ele é bom. Ele é o melhor presente que nós poderíamos ter ganhado. E eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e você comece a realmente refletir. Peça para o Espírito Santo. Eu queria que apagasse as luzes, por favor, se possível. Pode apagar as luzes, por gentileza? Isso. Isso. Eu quero que você não se importe, não pense, não se preocupe em quem está do seu lado. Eu quero que você se imagine nesse momento sentando no colo de Deus. Peça para que o Espírito Santo te ensine aquilo que realmente vale. Peça para que o Espírito Santo realmente te ensine a amá-lo, independente do saco de presente que talvez esteja do lado dele. Que nesse momento nós possamos ser sim como crianças que sentam no colo do nosso Pai, mas não desejando aquilo que Ele pode dar, somente aquilo que Ele pode dar. Tudo bem desejar, tudo bem orar, tudo bem, mas não mais que o abraço dEle. Não mais que o abraço dEle, não mais que a presença dEle. E você só vai entender o quanto realmente é maravilhoso quando você provar. Provem e vejam como o Senhor é bom. Talvez você já tenha provado, mas você começou a correr atrás de outras coisas como prioridade da sua vida, achando que isso era mais importante, era mais urgente pro agora, pro já. Mas o Espírito Santo quer te dar uma nova oportunidade nessa noite para reconhecer que Ele é o seu bem mais precioso. Que você sinceramente fale com Ele: Pai, que eu perca tudo menos a sua presença. É uma oração difícil, eu sei. Dá medo, eu sei. Mas que nessa noite a gente possa ter esse senso, essa consciência de que Ele é o que mais vale. Ele é tudo que a gente precisa. A graça dEle nos basta. O que nós realmente precisamos, Ele já nos deu, que foi o seu Filho, que foi o perdão dos nossos pecados, para que hoje você pudesse sentar no colo dEle e desfrutar do abraço dEle, que enquanto te abraça, te cura e te chama de filho. Peça que Ele te ensine. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Você tem livre acesso ao Pai. Não vim atrás de bênção. Peça por Ele, peça para conhecê-lo mais. Jesus, não deves nada para mim. Ele não nos deve nada. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Espírito Santo, nos ensine a realmente desejá-lo acima de todas as coisas. Amém. Nos perdoe, Espírito Santo, por todas as vezes que valorizamos mais outras coisas do que o Senhor, Pai. Nos ensine. Por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor.
lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Limpe os nossos corações, Pai. Tire tudo que está no lugar que é seu. Só quero a ti. Nos ensine a te ansiar acima de todas as coisas, Pai. E nada mais. Que todo o resto seja Nada além consequência. de ti. Consequência. Só quero Secundário. O Senhor em primeiro Nada lugar. O Senhor. mais. A sua Nada presença. mais. Nada além de ti. Nos ensine, Pai. Nos Só ensine. quero a ti. E nada mais. Nos ensine a nos deleitarmos em Nada Ti. mais. A sentirmos Nada prazer em além Ti. de ti. Espírito Santo. Estou te esperando aqui. Ele está aqui, irmãos. Eu já fechei. Ele quer ouvir a sua pode voz. vir. Ele quer te abraçar. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar aqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Diga, eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou
braços dele. Eu não quero mais. Você não precisa quero sair. mais Você pode ficar para sempre sair daqui. no lugar mais seguro, Me que é nele. deixa morar. Ele deixa, ele quer. Aqui eu não quero mais. Eu não quero mais. Que esse realmente seja o nosso anseio. Eu não quero mais. Me deixa morar aqui. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Muito obrigada, Pai, pela tua presença. Porque a tua presença é o que nos sustenta, a tua presença é o que de fato nós precisamos, e a tua presença é o que o Senhor prometeu estar ao nosso lado para sempre. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo, por escolher habitar em nós. Obrigada, Espírito Santo, por escolher se mover através de nós. Quero te dizer, Oh, Espírito Santo, nos ensine a te ansiar, Pai. abraça-me mais. Que realmente o nosso lar, a nossa casa seja o Senhor. Que nós não venhamos a sair por nada, Pai, por nada, Pai. Por mais que seja difícil, Pai. Por mais que seja difícil, nos ensine. Estamos aqui, Espírito Santo, te pedindo, nos ensine a te amar acima de todas as coisas. Destrua todos os ídolos, Pai. Aqueles que nós nem sabíamos que tínhamos. Destrua, Pai. Destrua, Pai. Destrua todos os ídolos do meu coração, Pai. Aleluia, Jesus. Que o Senhor seja o rei do meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio da alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Nós podemos perder tudo, mas a presença dele não. Não abra mão da presença dele na sua vida. Porque eu sei que quando eu não tinha saúde, eu não tinha dinheiro, a presença dele me sustentou. E a presença dele sustenta você também. Basta você confiar que a presença dele é suficiente, mais que suficiente, amém?